Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta, um espaço onde a gente tem conversas corajosas, inspiradoras e o que mais, minha querida Margot Ferreira? Polêmicas às vezes, né? E hoje a gente está com pautas maravilhosas e uma delas se trata exatamente da batalha da mulher no espaço político, né? Se é difícil para a mulher fazer política, imagine quando ela é negra. Você já parou para pensar nisso, Ângela Bezerra? Já parei para pensar muitas vezes, não foi só uma nem duas, não. Imagino. E a gente tem uma convidada especialíssima para discutir esse tema conosco. Quem é? Divaneide Basílio, deputada estadual, uma querida, uma grande ativista desta causa, entre tantas outras, geralmente pautas sociais, né? Você tem uma preocupação muito grande com o social, né, Divaneide? Seja bem-vinda ao Filhas da Pauta. Meninas, muito obrigada. Eu estou aqui emocionada, né? Um podcast desse, né, com as Filhas da Pauta, trazendo pautas, reflexões e é muito bom estar entre nós, né, para a gente poder também compartilhar um pouco da nossa caminhada. E fico muito feliz porque eu sei que também não é fácil para vocês ocuparem esse espaço, né, de comunicadoras e mulheres sempre fazendo a diferença, trazendo temas e questões para o dia a dia. E é assim que eu me sinto, né, todos os dias tendo que lançar mão de um novo desafio e de enfrentar um novo desafio, né? A gente vai se desafiando e também enfrentando o que vai aparecendo. Essa é uma rotina que muitas vezes é muito dolorida. Acho que esse é um tema que vem junto com a identidade. Sim. Muitas dores também. Divaneide, você hoje é deputada, mas a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, se apresentando para a nossa audiência, que a gente sempre pede para a nossa convidada se apresentar para a audiência. Uma mini bio. Conta um pouquinho aí desse seu percurso na política. Pois é, hoje eu estou deputada, né? Mas eu comecei minha trajetória nos movimentos de bairro, na comunidade. Nesse bairro que eu moro até hoje, nessa casa que eu moro até hoje. Eu venho de Pedro Avelino, que é uma cidade do Sertão Central, e eu estava ouvindo, hoje de manhã eu tive um encontro com quilombolas e com a comunidade rural, e um dos temas que a gente tratou foi a desertificação, a necessidade de nós cuidarmos da nossa caatinga, a seca verde que nós estamos vivendo esse ano. Sim. E há muitos anos atrás, os meus pais passaram por isso e por isso viemos parar em Natal. Então, eu vim parar em Natal e é esse retrato, as pessoas que saem das suas cidades, vêm para uma cidade maior e param nas periferias. Então, nas periferias se encontra essa população pobre, negra, que tem pouco, vulnerável, né, que tem pouco acesso à educação. E eu digo que os movimentos sociais me salvaram. O padre Tiago me salvou, o padre Sabino me salvou. E as pessoas que acreditaram na gente, né? Eu fui alfabetizada no Jardim do Padre, né? Então, naquele tempo, se hoje a gente fala de lutar contra sorteio de creche nas escolas, você imagina antes que nem tinha, né? Nossa, sim. E eu tive a chance de ser acolhida num projeto social, de participar desses processos de bairro, da luta dos bairros, de grupos culturais e entrar na Pastoral, que foi o grande lugar de aprendizado sobre política. O protagonismo feminino também na política sempre foi uma marca do Rio Grande do Norte. Por que apesar de todos os nomes que a gente carrega, nomes de mulheres fortes, principalmente na política, repito, né? Hoje eu acho que só Fátima Bezerra, a governadora do Rio Grande do Norte, é a única mulher, né? Em toda a federação. Hoje são duas. São duas, né? Na gestão passada era só ela. Isso. Então nós temos um histórico muito forte, muito consistente de mulheres na política aqui no Rio Grande do Norte. Por que que ainda, apesar de todo esse protagonismo, a gente, eu me incluo aí como mulher, a gente ainda sofre as consequências desse machismo? Isso, essa foi uma questão que eu levei para o TRE, para uma mesa, aquela que eu estava falando nos bastidores para vocês, um encontro bem interessante que o TRE puxou sobre o Pacto da Branquitude, e eu fiz essa pergunta sobre como nós estamos há tanto tempo sendo protagonistas e somos poucas a ocupar lugares. Veja, essa é a maior bancada feminina que a Assembleia já teve até hoje. É a maior bancada de mulheres. Somos 5. Aí você pergunta,
a maior bancada, e só são 5 Nossa. dentre 24. É isso, é a maior bancada. Então, sempre foi um número bem menor. E aí eu vou mais além. Eu sou a única mulher autodeclarada negra. Viva dessa legislatura? Não, de todas as legislaturas. É mesmo? Então, você nunca teve uma mulher autodeclarada negra. E isso também é uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente refletir sobre o reconhecimento de sua identidade e mesmo que não... Como a gente chega lá? Por que a gente não chega? Como a gente chega e por que a gente não chega? Né? E como a gente permanece lá é outra questão também para a gente se fazer. Sim. E aí, pegando esse gancho que você está nos dando aí, fale um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrenta neste ambiente, onde vocês são minoria, né, as mulheres, e você é pioneira sendo uma mulher negra, como você está contando. Quais são as principais dificuldades que você, Divaneide, enfrenta neste ambiente, você sendo uma mulher negra? Eu acho que vocês trouxeram uma questão central, o machismo, né? O machismo, ele nos inviabiliza, porque você ter fala cortada, como eu já tive, é você ser convidada a silenciar, mas o machismo combinado com o racismo, aí desarreda, né? Você se torna como se você não tivesse ali naquele espaço ou como se aquele espaço não fosse seu. Então, todos os dias, você tem que respirar fundo para dizer, esse espaço é meu, esse é o meu direito de fala, é regimental, você vai me ouvir, mas de novo isso, outro projeto sobre negras, aí a gente apresenta o Júlio das Pretas, aí a gente apresenta o dia Marielle Franco, aí a gente apresenta o dia Miguel Otávio, aí a gente apresenta o calendário negro, aí chega um momento em que a gente apresenta um programa de enfrentamento ao racismo no serviço público. E aí esse programa provoca, porque a gente faz com que todo mundo pare para pensar. E eu já quero aqui de pronto agradecer à saúde, a ex-secretária Eliane e o atual secretário Alexandre Miranice, que acreditaram no programa. E a gente começou por lá, pela saúde. E quando a gente faz isso é para dizer, olha, nós precisamos virar a chave. Porque aqui na Assembleia eu mesma passo isso. E eu não vou permitir que as pessoas, os usuários, as pessoas nos seus lugares de trabalho passem por isso. A gente falava disso ontem na conferência do direito do trabalhador. É adoecedor o racismo e o machismo. Várias vezes eu já saí adoecida de sessões. Então eu já ouvi, você está acompanhando quem, garota? Em eventos que eu vou representando a Assembleia. Você está com quem? Não, estou comigo mesma. Então a pessoa olha para você e ela não reconhece que você, pessoa negra, pode ser a deputada em questão. Essa aqui não é a entrada das autoridades. Querida, você pode se retirar, esse lugar está reservado para as autoridades. Nossa, que são frases constrangimento. que eu escuto diariamente. Para você ter uma ideia, trabalha comigo uma companheira chamada Sara, que é uma mulher loira. E ela, na época, agora ela trabalha dentro do gabinete, na época ela dirigia para mim. E ela entrou antes e passou naturalmente. Quando eu fui passar nesse evento, seguraram no meu braço. Vai aonde? E aí Sara voltou e disse, ela é a deputada, eu trabalho com ela. Da mesma forma como já aconteceu, nossa jornalista passou e quando eu fui passar, eu fui barrada. Então, se isso não for racismo, é o quê? Pois Então, é muito Sem difícil, dúvida, né? sem dúvida. E isso é adoecedor. Pois Acontece dentro do plenário, mas acontece fora do plenário. Então, e você Todos falou, os dias, né? Você Todos falou os dias, sobre em vários o lugares. adoeci. Uhum. Você precisa de um acompanhamento psicológico, Sim. religioso. Eu sei que você é uma pessoa de fé, né? Você precisa se amparar nessas ferramentas aí para conseguir tocar esse barco, Divaneide, porque não é brincadeira não, porque além do machismo tem o racismo. Sim. Você carrega 2 pesos pesadíssimos. Eu sou terapeutizada, por isso que eu estou aguentando, né? Hoje eu falei para Imagino. minha psicóloga, hoje eu já fui para terapia. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, ainda bem que eu tenho você e esse lugar, porque hoje está sendo difícil. E aí, se a gente precisa ter esse lugar de acolhimento, de autoconhecimento, de fortalecimento e de reação. Porque, na verdade, essa é uma estratégia de silenciamento. Então, eu vou silenciando. É o pacto.
tem um pacto do machismo e tem um pacto da branquitude, que a gente estava falando. Então, esse lugar, olha, ninguém diz que é racismo, né? Mas é racismo, porque ela não poderia estar aqui. Então, assim, não, mas você interpretou errado. Eu só perguntei. Mas só perguntou para mim, não perguntou para outra pessoa que passou. Outro dia, numa sessão solene, que eu ia presidir, uma das convidadas virou para mim, e assim, as meninas do cerimonial estavam todas identificadas. E sabe aquele dia que você pensa, não, hoje eu vim, né, demarcando esse lugar, vim com roupa de festa. Não tem aquele dia que a gente sai preparada? Sim. E ela virou para mim e fez assim, ei, garota, traga aí a lista. Aí eu, oi? É a nominata. Você não trabalha aqui? Então ela não se deu ao trabalho de verificar que eu sou a presidente da frente parlamentar, que eu que ia dirigir a sessão. Tudo bem, eu poderia ser a menina do cerimonial, como eu já fui a garçonete, como eu já fui a menina do cerimonial, como eu já fui a atendente, a telefonista, a recepcionista, mas atualmente eu estou deputada. Então ela deveria se dar o trabalho de respeitar as pessoas nos lugares que ela vai. Então você vê que isso está muito enraizado. E aí é um constrangimento tão grande, porque todas as pessoas ao redor, mas ela é a deputada. Isso é cansativo, é exaustivo. Você viver de carteirada? Sim. Para que isso? Que sociedade é essa? Essa é a sociedade, Divaneide, que não quer pessoas como você naquele lugar. Exatamente. É essa sociedade que a gente vive hoje. E essas falas que são esmiuçadas e repetidas no dia a dia, elas fortalecem essa cultura, né? De você, de pessoas como você, como eu, enfim, como tantas outras, sim, não estarem nos lugares que estamos. Mas nós estamos. Nós nós não vamos desistir. Exatamente. Fortalecendo exatamente essa classe excluída, né? Isso. Você está aí representando uma classe que é excluída. Porque isso enfraquece o pacto da branquitude de forma assim maravilhosa. Agora, Divaneide, por outro lado, assim, é muito importante que você esteja nessa luta, porque é uma luta, e enfrentando todos os dias, mesmo que exaurida, mas é também um pacto para cansar pessoas como você. Sim. E desencorajar a ocupar esses lugares também. Sim. Né? Eu tenho amigas que já desistiram, companheiras de luta, que desistiram de disputar cargos eletivos ou desistiram de estar em espaços que são difíceis de a gente conquistar. E eu penso que também é um ato de coragem desistir, porque a gente, ao ocupar esse lugar, são tantas barreiras para a gente chegar nele, que até desistir é difícil, né? Até admitir que, olha, eu preciso me afastar desse lugar. Até isso é difícil para a gente. Mas eu também, na minha experiência que eu acumulei nesses anos, eu penso, eu não vou desistir, não adianta. Cada vez que eu escuto aquela frase, mandando me calar, mandando cortar meu microfone, que dói na minha alma, mas eu penso, todas as outras que poderão vir para cá, precisam da minha coragem nesse momento para eu não desistir. Eu preciso me fortalecer, nem sempre é fácil. Às vezes a gente realmente volta para casa se sentindo humilhada. Essa é uma palavra. Sim. Né? E aí renasce em nós, né, todos os dias, a força das nossas ancestrais, de quem veio antes, de quem lutou antes para a gente estar aqui. Foram tantas mulheres que já passaram, né? Somos pioneiras e ainda estamos assim. Nós não podemos desistir. Nós temos que abrir esse caminho. E eu que sou de fora, né, já tenho 36 anos de Rio Grande do Norte, mas eu nasci, já sou daqui. Mas eu vim do Rio de Janeiro, né, e vim de uma cidade negra, né, que é Nova Iguaçu. O nome da banda Cidade Negra, que nasceu em Nova Iguaçu, tem esse nome em homenagem à minha cidade, que é uma cidade negra. Eu era minoria na minha cidade, com a minha pele branca, né? Sim. Mas aqui no Rio Grande do Norte eu sempre senti um racismo muito grande em relação a... Nós não temos negros aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos indígenas e brancos, né? Os escravos aqui foram embora, não aceitaram a escravidão, que lindo, heróico, mas sempre se defendeu aqui de que não existem negros no Rio Grande do Norte. Uhum. E agora, durante a pandemia, quando a gente criou o grupo Amigos contra a Fome, onde a gente levava cestas básicas para as comunidades quilombolas, indígenas e tudo, foi que eu fui ver
o tanto de população Diversidade, preta né? o Rio Grande do Norte tem. E uma diversidade de raças muito grande, né? Mas essas pessoas estão escondidas, elas estão invisibilizadas, recolhidas em suas comunidades quilombolas, né? Isso precisa mudar, né, Divaneide? Isso mesmo, sem reconhecimento. E por isso que é tão importante políticas públicas específicas. Por isso que é importante o reconhecimento das terras, que são das pessoas que vivem nelas. Por isso que é tão importante a preservação desses lugares. E quando a gente apresenta o turismo de base comunitária, por exemplo, é uma ação. É uma ação que diz, você quer ir naquela comunidade, então você vai viver uma experiência naquela comunidade, vai conhecer do artesanato, vai saborear da culinária, pois isso tudo é muito específico desse povo. E aí você também vai contribuir, gerar renda. Então, é pensando também em como você fortalece para que essas pessoas sejam fortalecidas, saiam da invisibilidade e, mais que isso, mostrem a beleza, a capacidade, a qualidade de suas ações. Nessas comunidades existe um aspecto gastronômico muito forte, um aspecto cultural muito forte, da dança, do que se faz no artesanato, das religiões. Né? Então, tudo isso precisa ser trazido para a ordem do dia. Esse é o mês do Julho das Pretas, né? O mês que a gente celebra o Julho das Pretas. Julho também é um mês que a gente tem o Dia da Jurema Sagrada, dia 2 de julho, que a gente tornou lei, mas a gente também transformou a Jurema como patrimônio cultural e material, para justamente entrar na Rota da Fé, você saber que temos Jurema no estado do Rio Grande do Norte. Opa, então nós temos várias expressões de fé, nós temos vários povos, temos vários tudo, temos muita coisa boa. Divaneide, vamos trazer aqui para a nossa conversa o depoimento, Margot? Vamos embora, vamos ouvir. Socorro, né? Socorro vai falar com a gente exatamente sobre essa pauta tão importante que é o protagonismo da mulher preta na política. Vamos ouvi-la. Oi, gente, aqui quem fala é a professora Socorro Silva, líder do NEGEDI e diretora da Yalode Afro Academia. Estou aqui para refletir sobre o tema importante para nós, mulheres negras, que é o protagonismo das mulheres negras nos espaços político, institucional, social, né? A convite de Margot Ferreira, a gente veio aqui também contribuir nesse mês do Julho das Pretas, onde a gente fala sobre a importância da mulher negra nesse espaço de poder e decisão. Falamos não só do espaço de poder, porque nós podemos estar num espaço sem decidir nada, sem contribuir, porque muitas vezes nós não somos, né, ouvidas. Então é importante associar o espaço de poder e decisão, ter capacidade de diálogo, ter capacidade de ouvir, de participar e de compreender também esses processos que muitas vezes são atravessados pelo racismo, pelo sexismo e pelas diversas intersecções de gênero, raça, classe, que muitas vezes chegam até nós e isso gera um preconceito e também nos exclui desses espaços de poder. Então, eu queria refletir sobre 3 pontos. Primeiro, a importância das mulheres estarem nesses espaços e para isso a gente necessita de capacitação, necessita de articulação, necessita realmente compreender o espaço que nós ocupamos, né? Muitas vezes a gente está na frente de uma direção de uma escola, de uma reitoria, né, de um posto de saúde, de uma escola pública, num parlamento, a gente precisa compreender qual é o nosso papel enquanto gestor, enquanto liderança, para ocupar esses espaços. Segundo, a capacidade da gente entender que as mulheres negras sempre tiveram esse papel de protagonismo. Nós sempre exercemos esse papel de liderança na nossa casa, na nossa família, nos espaços de trabalho que nós ocupamos também, né? E é importante que a gente compreenda que as mulheres negras, elas são o maior número populacional, é um contingente populacional significativo, nós somos 28%, 56% da população é negra, então mais do que nunca é necessário resgatar esse espaço, buscar realmente o aprender, o conviver e o diálogo para ocupar esse espaço com qualidade e responsabilidade e, acima de tudo, permitir, né, que a gente não é permitir de dar espaço, mas permitir que a gente consiga
à frente dessas organizações, à frente do parlamento, a gente consiga implementar as pautas que nós acreditamos para combater o sexismo, o racismo, o preconceito e todas as discriminações que ainda fazem mal para o mundo. E sabemos que as mulheres negras não lutam só pela pauta racial, mas lutam em defesa da democracia, da liberdade, da justiça e contra todo o ódio e intolerância. Então fica o meu recado, a minha reflexão, e que a gente possa estar junto construindo esse Brasil e a sociedade mais inclusiva que nós acreditamos. Professora Socorro Silva, muito obrigada pela sua participação. Ela é líder do NEGED-FRN, diretora de articulação política e institucional, idealizadora e cofundadora da IALODE, Afroacademia, Instituto Lélia Gonzalez. É uma ativista, né? Uma ativista em sua essência, uma figura muito necessária que só fez aqui acrescentar o que a gente, corroborar com o que a gente está falando até agora, né, Divanete? Isso mesmo, a professora Socorro é uma grande referência para a gente e para todas as mulheres negras do RN, porque tem feito estudos sobre mulheres negras, você imagine, no IFRN, garantindo que essa pauta, ela esteja colocada diariamente, então, trazendo os estudos de gênero e raça. Eu tenho aprendido muito com ela, eu digo que ela é a nossa madre, porque ela realmente, então, fico muito feliz de ouvi-la sempre, porque ela traz dados, essas reflexões que ela trouxe aqui para a gente, desenham a realidade que nós temos. Como pode a gente ser tão numeroso, o povo negro, e a gente ainda está tão distante dos espaços, a subrepresentação existir, enfim, eu acho que são... Recentemente a gente teve aqui uma discussão sobre feminismo negro, com uma pesquisadora negra do interior, que hoje está fazendo mestrado nessa área, né? Ela é psicóloga e está fazendo o estudo dela com esse recorte de gênero e raça. E aí, ela contando a história dela, dizendo que eu só consigo estar nesse lugar porque eu pude acessar a universidade por meio das cotas e tal. Então, isso é um ponto relevante. Quer dizer, somos maioria, né, o povo negro, em quantidade, mas a gente não tem acesso ao conhecimento, à educação ainda. Então, você ter chegado no topo dessa pirâmide, é uma exceção, infelizmente. Mas o depoimento da professora, junto com esses movimentos que estão acessando a formação, a academia, nos dá uma esperança, né, Diva? Com toda certeza. Eu iniciei me apresentando e dizendo que eu tive a chance de entrar numa creche do padre, né, no jardim de infância. Mas eu tive a chance de participar de uma pastoral social, de entrar num partido político, de fazer movimento estudantil, de ter condições de acessar outros lugares. Mas eu fazia balé no Teatro Alberto Maranhão, porque nós da Escola do Padre, do Jardim, depois entramos no Balé do Padre, tivemos a chance de entrar lá. Eu não entraria pelo caminho convencional. E muita gente não entra. Então, oportunidade prova que a gente consegue mudar essa chave. Então, eu sou resultado de políticas sociais, de ações sociais, de solidariedade. E há quem critique e ainda resista às cotas, né? Por isso mesmo. Exato. Por isso mesmo, para que essas pessoas não cheguem não tenham nesse lugar, acesso, não entendem ou não querem entender que é uma reparação histórica, né? Exatamente. O discurso é exatamente contrário a esse movimento que está crescendo, né? Divaneide, também recentemente, eu queria trazer aqui para essa conversa os 2 episódios que aconteceram com a ministra Marina Silva. Né? No parlamento, ela foi convidada por 2 ocasiões e foi muito, para dizer o mínimo, violentada, agredida, humilhada por esses homens. Coagida. Né? Como é que você analisa esses episódios que aconteceram? Olha, isso tem nome. E a gente precisa chamar pelo nome violência política de gênero. Sim. E eu tenho falado muito que a gente precisa dizer que, dentre as várias violências, essa é uma que retira a gente da política. Aquilo que a gente estava falando sobre a permanência, enfim, como é que eu continuo. Porque no espaço de violência, você é convidada a silenciar, você é maltratada como a ministra foi, mas você também é morta, como Marielle foi. Sim. Então, não tem como a gente conviver com esse tipo de situação. Porque
porque essa é uma violência que vai até o último limite, né? Que é a violência letal intencional, essa que tira a vida, né? Então, as mulheres... Teve uma semana que eu abri meu Instagram e eu fiquei abismada. Uma nota de solidariedade, outra nota de solidariedade. E aí eu fui ler as notas de lugares diferentes, de Minas, da Bahia, de São Paulo. Eram notas de solidariedade a mulheres na política que tinham sofrido violência. Então, eu parei, foi assim, não foi uma pesquisa. Eu abri meu Instagram e tinham 5 casos diferentes no mesmo momento, de mulheres de lugares diferentes, que provavelmente não atuam juntas, porque apareceu para mim. Mas pós o caso de Marina? Pós o caso de Marina. Pós o caso recente, né? Se reproduzindo. Se reproduzindo. Exatamente. Ou seja, o ambiente da política não é um ambiente seguro para as mulheres. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que a violência política de gênero tem que ser enfrentada, tem que ter medidas mais sérias, mais severas. Eu já estou em diálogo com a Procuradoria da Mulher da Assembleia, que também é um espaço bem importante, que foi criado para garantir esse acolhimento. Por dever de justiça, dizer que essa foi uma intenção da deputada Cristiane, em princípio, quando apresentou a proposta, mas ela precisava ser encampada pela mesa diretora, e todas nós, da Frente Parlamentar, juntas, dialogamos com o presidente da casa, que acolheu. E, pasmem, a Procuradoria da Mulher, para acolher as violências diversas fora, também está acolhendo a gente, né? Não é um caso isolado. E eu me vi batendo na porta da Procuradoria, pedindo auxílio à Procuradoria, porque eu tinha sofrido violência política de gênero na nossa casa, na Assembleia. Sim. Então, assim, a gente não está falando de algo distante, infelizmente. Eu gostaria de estar aqui dizendo, olha, estamos avançando, sou muito bem tratada, chego lá e lá é o meu lugar. Não, lá é o meu lugar, mas para ele ser o meu lugar, eu tenho todo dia que dizer para os outros que ele é o meu lugar. Então, isso é exaustivo. A gente só não quer que você se canse, diariamente. A gente precisa de você. Tudo bem, a gente aceita que você se canse. Vamos refazer. Mas a gente não gostaria que você saísse e que inspire mais mulheres a ocuparem esses lugares, sim. Porque a gente precisa se ver. Eu acho que na hora que você ocupa um lugar desse e que você inspira outras mulheres a serem encorajadas a trilhar, a ir estudar, a ir atrás, sabe? Isso é importante, porque se você desiste, elas desistem também, entendeu? Olha, e eu digo elas porque eu também não tenho coragem. E eu acho que, é isso, é um tema árido e às vezes a gente traz, rememora muitas coisas, mas ao estar lá a gente tem uma obrigação de levar todas nós juntas, né? Então, quando a gente apresenta a Semana da África na escola, e esse projeto foi aprovado, está no 2º ano da execução. Vou dizer para vocês que coisa fantástica. Fizemos várias rodas de conversa, contribuímos, e o deputado Fernando Mineiro, numa parceria conosco, a gente contribuiu com o professor Pedro Lima, que lançou o livro sobre samba e jazz, né? Minha Alma Samba, o corpo jazz, a alma samba, trazendo a história do povo negro. E a gente consegue publicar esse livro e consegue levar o livro para as escolas. E a gente consegue mais ainda, depois das rodas de conversa em várias escolas, levar a escola para o teatro para assistir o lendário Coração da África. E aí se pergunta, quem está vindo no teatro pela primeira vez? E todo mundo levanta a mão. Muita gente, quase todo mundo. E a gente vira assim e diz, meu Deus, é isso, vale a pena. Vale a pena. É duro, mas vale a pena. Amiga, vamos chamar a nossa patrocinadora para este papo? Vamos embora. Solta aí a nossa patrocinadora querida, uma mulher também. Vamos lá, nossa academia preferida, vamos lá.
Pois é, essa aí é a nova academia, né? Para você que está treinando ou que ainda não começou a se mexer, se mexa, tá? Porque treinar é saúde. Então, aí vão alguns motivos para conhecer a nova Store Fitness. São 1.000 metros quadrados, com o melhor maquinário da cidade, esteiras Fênix. Só a nova tem no Nordeste inteiro esse tipo de esteira, que você, inclusive, você pode malhar assistindo ao nosso podcast. É um luxo, é um luxo. Então, só a nova no Nordeste inteiro tem essa esteira. Então, são 17 modalidades de aulas coletivas, como spinning, step, pilates, pacotes de mensalidades que cabem no seu bolso, atendimento personalizado com os melhores profissionais da região e uma receptividade que só uma academia nascida no Seridó pode ter. Então, você vai lá, ó, fica no segundo piso do Rio Grande Mall, na Avenida Ayrton Senna, número 2441, e o WhatsApp é o 996990345. 996990345. E se vê do Seridó, é claro que é maravilhosa. Olha, é muito suspeita porque é do Seridó. Divaneide, deputada Divaneide Basílio, do Partido dos Trabalhadores, uma representante das mulheres e das mulheres pretas principalmente, de terem voz, né, na política do Rio Grande do Norte, que tem um protagonismo feminino na política, mas até a página 2, quando uma criatura no meio do seu ambiente de trabalho tenta te silenciar, né? Será que é por isso que ainda temos tão poucas mulheres? Eu acho que sim. Eu acho que é por isso, é pela rede de proteção, pela rede de cuidados. Você imagine que uma mulher mãe, eu sou mãe atípica, de 2 crianças, e você ter uma retaguarda para cuidado com os filhos, não é fácil ocupar esse lugar. E as mulheres são muito cobradas, muito mais cobradas que os homens, né? Então, como em tudo na vida, né? Como em tudo. Eu lembro que quando eu assumi a presidência do PT em Natal, eu fui para uma entrevista e o repórter me perguntou assim: mas me diga uma coisa, como você acha que vai dar conta de cuidar do seu mandato? Eu era vereadora à época, cuidar, porque eu vi aqui que você tem 3 filhos, né? Teve 4, uma faleceu, mas tem 3 filhos, e agora mais sendo presidenta do PT. Eu falei, vem cá, você pergunta isso para os homens que vêm aqui? Exato. E aí, gente, você quer saber quais são minhas propostas para o meu partido em Natal? Ou você quer testar se eu tenho condições ou não? Isso não está na roda. Não está no script que se eu vou conseguir ou não, porque eu tenho filhos ou não. Então, a gente o tempo todo apontada. E por isso que a gente precisa ter os espaços de acolhimento. Eu achei fantástico quando eu fiz a audiência sobre mães atípicas. E a cidade de Jandaíra e a cidade de Janduís tem psicólogas que atendem à noite publicamente as mães. Você imagina? A mãe durante o dia não pode trabalhar, leva o menino na terapia. Sim. À noite ela deixa com alguém e vai para a sua própria terapia. Isso é fundamental. Adequado ao horário que a mãe pode. É sobre isso. Ô, Diva, e para a gente já se encaminhar para o encerramento, o que você teria a dizer a mulheres que têm esse potencial que você tem de seguir uma carreira política? Mulher e mulher preta, né? O que você tem a dizer a elas? Olha, primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito bem à vontade aqui, que existam mais lugares como esse, que nos dê condições de falar. E eu quero dizer para as mulheres que esses lugares existem, né? E que a gente pode criar lugares seguros, saudáveis, e que a gente pode inverter a lógica da política. Nossa presença muda essa lógica. Então, assim, pode ser difícil, mas a gente tem que entender que a gente não vai sozinha, né? Que quando a gente vem num podcast como esse, a gente já se sente bem acompanhada. A gente já sabe que tem outras sonhando com um mundo diferente. Eu acho que cabe a nós mulheres nos empoderarmos e ter a coragem de nos candidatarmos a um cargo político. E falta também, sabe o quê? Empatia. Votarmos em mulheres. Sim. Se tem uma maioria, uma maciça maioria masculina no Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, é exatamente porque homens e mulheres estão votando em homens. Sim. Então nós precisamos começar a votar em mulheres. Eu já nós voto somos em uma mulher, maioria. Eu voto em mulher. Eu também. Eu só Mas voto em mulher mulher. que representa as pautas que eu também me identifico. Exatamente. Né? Isso. Porque... Não, tem que ser de luta, né? Exatamente. Não dá para reproduzir
né, as velhas práticas, porque infelizmente todas sofremos. Há mulheres que estão ali porque foram colocadas de paraquedas e mesmo assim eu considero que o fato delas estarem ali já é um avanço, porque elas estão ali para elas próprias se reconhecerem, se conhecerem, mas é difícil saber que tem mulheres que não defendem mulheres. Né? Infelizmente. Então a Sim. gente precisa fazer essa diferença, né? E eu acho que vocês trouxeram isso muito bem. Como a nossa história nos leva a vários lugares. Então, se eu venho desse lugar, eu tenho que saber que eu estou ali defendendo esse povo. Perfeito. Né? Eu não posso virar as costas e agora eu sou de outra classe social. Não mesmo, né? Divaneide, a gente chama de Divaneide, nem chama de pode deputada, chamar, né? por favor, pode chamar de diva. Eu também já vou chamar vocês assim. Porque é uma querida nossa, né? Uma pessoa que a gente admira tanto. A gente sempre termina com uma frase de efeito, e eu escolhi uma de Marielle Franco, logicamente, né? Uma mulher que, enfim, escreveu a sua história lindamente, ceifaram a história dela, a vida dela, mas ela continua viva, né? E tem uma frase dela que eu adoro: as rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. Essa era Marielle Franco? Não. Essa é Marielle Franco. Ela está aqui em Divaneide, em outras tantas mulheres que estão aí tomando as rédeas da política no Brasil. É isso, Divaneide, obrigada. Somos sementes de Marielle Franco, né? E vamos florescer juntas e trazer outras mulheres e regar essas flores e fazer com que a gente entenda, né, que a Xanana nasce no asfalto mesmo. Exatamente, é verdade. E é resistente, e é potiguar. É isso. Assim. É isso mesmo. Divaneide, deputada Divaneide Basílio. Deputada. Muito obrigada por sua presença Obrigada, aqui. Importantíssimo esse papo e que ele inspire outras mulheres a seguirem trilhas parecidas com a sua, né? A gente precisa disso. Mais uma pra conta, amiga. Gratidão. É isso. Gratidão. Até a próxima. Obrigada, Divaneide. Tchau, gente.